Então vamos à última aula, meus irmãos, para nós encerrarmos esse módulo de Cristologia, doutrina de Cristo. Então, o nosso último assunto, a última aula hoje, ela é sobre ressurreição e ascensão. A volta do Senhor da morte e o momento que ele é levado aos céus e o tempo que ele está agora nos céus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Como eu falei ainda há pouco, essa é uma aula mais curta, então nós não vamos gastar o tempo indevido com a matéria, nós vamos trabalhar o que temos que trabalhar e em seguida eu abro para que os irmãos façam perguntas. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, você pode parar e perguntar com tranquilidade, tá? Ressurreição e ascensão. A introdução, como normalmente nós fazemos, chegamos em nossa última aula do módulo de Cristologia. Iremos falar agora de ressurreição e da ascensão de Cristo. É importante para o estudante de teologia olhar com cuidado os assuntos que podem parecer corriqueiros na Cristologia, pois, invariavelmente, falamos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo no período da Páscoa. Não somente esse assunto da morte, da ressurreição e da ascensão nós falamos na Páscoa, mas tem tantos outros assuntos corriqueiros da Cristologia que nós tratamos no contexto da igreja. Nós falamos sobre o nascimento, sobre a concepção virginal, nós falamos do momento que o Senhor se encarna, falamos disso na Páscoa, em outros momentos, no Natal, falamos em outros momentos sobre várias circunstâncias da vida de Cristo, sua obra, a sua obra salvífica. Eu não entrei muito, irmãos, na obra de salvação de Cristo, porque esse é um ramo da soterologia. Então, eu tentei me ater menos possível em falar sobre a doutrina, falar muito sobre pecado, porque é a martiologia, a doutrina do pecado, falar muito sobre salvação, porque é a soteriologia, e tentei me ater mais a fatos e circunstâncias da cristologia que nós já tratamos no decorrer deste módulo. Além disso, falamos sobre a morte e a ressurreição do Senhor também no culto de comunhão. Então, no culto de comunhão, nós falamos ali sobre a morte do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Nós falamos sobre os ministérios passado, presente e futuro de Cristo. Nós temos os três elementos ali da ceia, a ceia tripartite. Nós temos esse tempo de falar um pouco mais, de rememorar, trazer à memória circunstâncias da vida do Senhor, ali da sua obra na morte, na sua ressurreição e também na sua ascensão. Então eu convido a você, a cada um de nós, para nós irmos com devoção aos assuntos que nós vamos tratar agora. Uma das coisas que eu falei para os irmãos no começo das nossas aulas lá atrás, que a gente seria tentado a olhar para alguns assuntos e dizer assim, não, isso aqui eu já sei tudo, não preciso prestar muito bem atenção, talvez não precise nem assistir a aula. Não, irmãos. Por mais que a gente possa conhecer bastante de um assunto, nós nunca conseguimos saturá-lo, ou seja, não conseguimos esgotá-lo. Então, por mais que seja corriqueiro para as igrejas falarem sobre morte, ressurreição do Senhor, ascensão do Senhor, eu sempre desafiado os irmãos a nós olharmos para esses assuntos com calma, com cuidado, com humildade, buscando sempre aprender mais e mais da palavra através desse estudo teológico que nós estamos fazendo. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. O assunto é ressurreição e ascensão. Eu dividi em 2 pontos, então são 2 pontos relativamente curtos para nós tratarmos. E esse tempo, então, agora falaremos sobre a ressurreição. As evidências da ressurreição, e talvez você pense assim, poxa, eu já estou careca de saber isso, eu sei muito, eu sei os textos que falam sobre o Senhor Jesus sendo ressuscitado, estando ressurreto. Eu conheço esses textos, eu preciso de mais evidências. Talvez nós olharemos para os textos que corriqueiramente nós já olhamos. Vamos ressaltar esses textos, não vamos ler esses textos, porque são textos relativamente longos, que pediriam de nós 3, 4 slides para lermos todos eles. Mas você pode olhar na sua apostila como está esse texto lá, olhar aqui nessa aula, ir anotando, depois pegar sua Bíblia e ir lá, texto a texto, evidência a evidência. Eu aconselho sempre você, quando estiver lendo os textos dos evangelhos, a fazer pequenas anotações, porque você percebe
diferenças entre um evangelho e outro, não são discrepâncias, tá? Nem erros. São diferenças, formas distintas que um evangelista narrou do outro, e isso alimenta e deixa mais robusto o relato do texto. Então, quando você estiver lendo ali os textos da ressurreição, vá olhando todos os textos que falam sobre isso. Eu falo para os irmãos aqui em Coqueiro que quando eu prego nos evangelhos, eu tenho uma tarefa, às vezes, quadruplicada, porque eu preciso olhar o texto que eu estou pregando, por exemplo, em Mateus, ler esse texto, dar esse texto e tenho que olhar o texto, se tiver o texto que é paralelo a ele em Marcos, se tiver o texto que é paralelo a ele em Lucas, se tiver o paralelo em João, eu preciso olhá-lo também. Então, eu chamo você, desafio você a fazer isso. Pegue ali um caderninho, um papel, qualquer coisa, vá olhando, vá lendo os textos, vá fazendo uma comparação entre os relatos dos evangelistas, que assim você se alimenta mais com a exposição que cada evangelista fez. Então, os evangelhos contêm testemunhos em abundância da ressurreição de Cristo. Nós vemos isso em Mateus 28, de 1 a 20, Marcos 16, de 1 a 6, Lucas 24, de 1 a 53 e João 20, de 1 até 21, 25. Então, nós temos quatro porções do texto bíblico nos 4 evangelhos que narram a ressurreição. Então, você precisa olhar para todos esses textos para entender de forma mais geral, mais generalizada, mais completa, tudo que foi relatado sobre a ressurreição. O livro de Atos é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Cristo, da contínua oração dirigida a ele e da confiança nele como aquele que está vivo e reina no céu. Tradicionalmente tem sido falado que o livro de Atos dos Apóstolos seria melhor nomeado como Atos do Espírito Santo pelos apóstolos. Sim, nós vemos como a obra completa de Cristo, morte, ressurreição, ascensão, ela embasa todo o movimento de Atos, todo o movimento de expansão da igreja, todo o movimento de crescimento, de como o evangelho está lá em Jerusalém, como ele começa a se espalhar para a Judéia e Samaria, e depois como ele começa a ir para os confins da terra. Lembrando que os confins da terra, na época bíblica, na época de Jesus, não é o mesmo entendimento que nós temos hoje em termos de geografia, tá, irmãos? Nós pensaríamos, por exemplo, nos confins da terra, em lugares bem mais distantes do que normalmente pensariam naquele momento, em povos não alcançados e coisas do gênero. Não existia todos os países, não haviam sido ainda descobertos, ou não existiu ainda geograficamente falando, ou geopoliticamente falando. Então, nós vemos ali o evangelho indo para o Império Romano, para as cidades gregas, nós vemos o evangelho se espalhando de Jerusalém, chegando até Roma, que era a capital do Império, e nós vemos todo esse movimento no livro de Atos. E nós vemos também isso, como o texto vai dizer aqui, que as cartas dependem do pressuposto de que Jesus é um Salvador vivo, ou seja, que está ressurreto, que ressuscitou, que reina e é o cabeça exaltado da igreja, que deve ser crido, cultuado e adorado, e que voltará com poder e glória para sempre. Nós vemos nas cartas, nós lemos nas cartas os relatos de como as igrejas lidavam com essa verdade de Cristo é o Salvador vivo, não é um Salvador morto, não é alguém que ficou na morte, mas não, ele ressuscitou, foi ressuscitado ao 3º dia, está à destra de Deus Pai. Nós veremos isso um pouquinho mais agora à frente. Então nós temos esses relatos nas cartas, nas epístolas, tanto as gerais, paulinas, petrinas, joaninas, quais forem, nós temos os relatos de Jesus como o Salvador vivo. Leia Hebreus, irmãos. Nós não temos certeza de quem é o autor de Hebreus, mas leia Hebreus, é um livro fantástico que fala sobre essa relação de Cristo, da sua divindade, humanidade, a relação com Israel, ele ser maior do que os sacerdotes, do que os reis, do que os profetas. Então, é fantástico o livro de Hebreus. O livro de Apocalipse mostra repetidamente
o Cristo ressurreto reinando no céu e prediz seu retorno para vencer seus inimigos e reinar em glória. Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, né? Um pouquinho antes, o Senhor Jesus está ali falando com os discípulos e os discípulos perguntam para ele se seria aquele momento que Jesus restauraria o reino a Israel. E o Senhor Jesus então responde, olha, não compete, ou seja, vocês não precisam saber eras nem tempos que está guardado exclusivamente a Deus Pai. Aí vem aquele texto, né? Mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E o termo testemunha ali, irmãos, é muito forte, porque é a mesma palavra para mártire no grego, no idioma original. A palavra testemunha tem a mesma raiz da palavra mártire, ou seja, aquele que morre pela sua fé, morre pela causa da fé. Então, martíria, que provavelmente é a palavra ali para testemunhas, é a mesma palavra. Ou seja, você, quando sai como testemunha, quando é enviado como testemunha, quando vai testemunha, você está indo como um mártir. Então, por isso que muitas pessoas no período bíblico e nesse período todinho morreram por causa da fé, enquanto testemunhavam. E quando o Senhor Jesus diz isso para eles, diz assim, olha, percebam que Jesus não corrige a ideia deles de um reino que viria, um reino terreno, um reino milenar, um reino literal. Então ele diz que há um momento na história que eles não precisam ficar preocupados em saber em que isso ainda vai acontecer, mas naquele momento eles deveriam se preocupar em ser testemunhar de Cristo em todos os lugares, né? Em Samaria, em Jerusalém, o lugar que a igreja nasce, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim, todo o Novo Testamento dá testemunho acerca da ressurreição de Cristo. Se você começa em Mateus e termina em Gênesis, você lê e fala sobre a ressurreição. Você lê que o Senhor Jesus foi morto, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Todo o Novo Testamento dá testemunho desse acontecimento. Mas talvez você pudesse pensar assim, poxa, mas se eu estou conversando com um descrente aqui, e o descrente não tem o pressuposto que nós temos. O descrente não trabalha com o pressuposto de que a palavra, a Bíblia, como nós temos, é a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, inspirada. Não tem esses pressupostos. Ele não aceita isso da mesma forma que eu e você, que cremos, aceitamos. Lógico, nós temos não somente a fé para respaldar isso, mas nós temos também a própria lógica para mostrar, os próprios relatos históricos. E aí que entra uma possibilidade de nós utilizarmos ou nos valermos dos argumentos históricos a favor da ressurreição de Cristo. No começo da era cristã, muitos judeus que não se converteram escreveram sobre a vida de Cristo. Escreveram sobre o momento da morte, escreveram sobre a ressurreição, escreveram no momento que o Senhor Jesus aparece para os discípulos, escreveram do momento em que o Senhor é visto por muitas testemunhas. Então nós temos relatos históricos. Um dos grandes historiadores judeus do primeiro século, Flávio Joséfo, fala sobre isso. Fala sobre essa questão histórica da verdade de Cristo. Então, quando alguém diz para você o seguinte, assim, irmãos, por gentileza, mantenha o microfone fechado. Quando alguém diz para você o seguinte, não tem nenhuma evidência de que Jesus existiu. Aí você pode fazer aquela... Tem evidências tanto bíblicas quanto históricas da existência de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Então, esses argumentos têm convencido muitos céticos que começaram a examinar a Bíblia com o objetivo de provar que a ressurreição jamais ocorreu. Entendam uma coisa aqui, irmãos. Esses argumentos técnicos, históricos, de debate da fé, não tem poder de convencer ninguém à fé, tá? O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. O que nós estamos falando aqui, o que esse primeiro ponto está defendendo,
é que muitas pessoas vão à Bíblia para ler a Bíblia e para contestar aquilo que a Bíblia está falando. Então, esses argumentos históricos, eles dão mais ênfase para aqueles que não têm o pressuposto que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus, para crerem ou para acreditarem que a ressurreição de fato aconteceu. É essa argumentação que está sendo colocada aqui nesse primeiro tópico, tá, irmãos? Não é de que, através de uma argumentação lógica, filosófica, ou o que seja, eu vou convencer alguém a crer. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. Então, nós só chegamos ou levamos a fé para alguém através do Evangelho, não através de discussões, debates. Se no debate houver algum tipo de pregação do Evangelho, você está cumprindo a sua função de testemunha. Mas se for apenas diálogo, assim, de debater ideias, sem uma exposição, sem uma chamada ao arrependimento, falando sobre o pecado, não há, então, o assunto principal que transforma o homem sendo falado, tá? Então, esses argumentos históricos servem apenas para comprovar para o descrente, para o cético, para aquele que não crê, que esses relatos que a Bíblia traz são de fato verdadeiros, porque outras pessoas que não eram crentes e que não têm o nosso pressuposto, assim falaram também. A natureza da ressurreição de Cristo, um corpo físico perfeito. Nós falamos algumas vezes sobre isso, quando falamos sobre a divindade, sobre a humanidade de Cristo. Eu quero falar novamente, trazer alguns pontos aqui, e a gente vai relembrar, e algumas coisas talvez nós não tenhamos falado, falaremos agora. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, a semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro. E nós temos o relato de Lázaro em João 11, de 1 a 44. Lázaro ressuscitou? Sim. Quando foi tirado a pedra de frente do seu sepulcro, lá o texto bíblico diz que ele já cheirava mal, né? Mas quando ele volta à vida, ele volta pleno. Ele não veio cheio de feridas, com seu corpo cheio de podridão. Não, ele veio pleno, ele veio como uma pessoa íntegra, completa. Se ele tivesse, por exemplo, já começado o processo de decomposição ali do seu corpo, ele voltaria com o corpo perfeito. Na verdade, já havia começado, porque o texto bíblico diz que ele já cheirava mal, né? Mas Lázaro, depois que ressuscitou, ele continuou o processo de vida, envelhecimento e morreu de novo. Jesus não acontece isso. Se assim fosse, Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento, e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros seres humanos morreram ou morrem. Todos aqueles que foram ressuscitados morreram novamente. Jesus ressuscitou e não ressuscitou da mesma forma, ou seja, ele não ressuscitou ainda submetido ou submisso ao processo natural de envelhecimento, de fraqueza, de fome, de sede. Algo diferente já havia acontecido, que nós chamamos da glorificação. Quando ressuscitou, Jesus tornou-se as primícias, lá em 1 Coríntios 15, 20 a 23, que nós vamos ler daqui a pouco, de um novo tipo de vida humana, na qual esse corpo foi tornado perfeito, já não sujeito às fraquezas. E essas fraquezas são justamente a ideia do envelhecimento, da fome ou da morte, mas capaz de viver eternamente. E o texto então diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que o texto está falando aqui? Está falando que Jesus, ao ressuscitar, ao inaugurar os portões celestiais, ele vem com um novo tipo de vida,
que é basicamente o que nós receberemos quando formos arrebatados, que nós chamamos isso de glorificação. Né? Eu já expliquei na aula anterior que, diferente de nós, Jesus não precisava passar pela glorificação para lhe ser retirado qualquer resquício de pecado, porque já não existia pecado. Mas o seu corpo ainda continuava sujeito às fraquezas humanas. Agora, depois da sua ressurreição e da sua glorificação, essas fraquezas já não estavam mais necessariamente o submetendo. Então o texto diz que quando Jesus ressuscitou, ele é a primícia. E a primícia era aqueles primeiros frutos de uma colheita. Era como você via a qualidade da colheita que estava vindo à frente. Então, quando você pegava ali uma espiga de milho, olhava para ela e dizia assim, olha, essa espiga está muito bonita. Então, provavelmente, as outras espigas estariam cheias, fartas, grandes, suculentas para se comerem depois. Então, é isso que o texto bíblico diz, que Jesus veio como um novo tipo, como uma primícia, como um tipo de uma nova vivência humana que seria depois passada para todos aqueles que creem e forem arrebatados pelo Senhor aos céus. Então, visto que por meio de um homem só entrou a morte, né, por meio de um também entrou a ressurreição dos mortos. Então, todas as pessoas foram colocadas debaixo do pecado em Adão. Em Cristo, as pessoas que creem são vivificadas com ele. Né? Então, quando houver a ressurreição, serão por ordem aqueles que primeiro Cristo, que já aconteceu, que ele é a primícia, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Em Emaús não o reconheceram. Isso está em Lucas 24, 13 a 32. Nós vemos ali o relato de dois discípulos do Senhor, andaram com ele, perguntaram, mas Senhor, por acaso não sabes o que estava acontecendo em Jerusalém por esses dias? Né? Tu és um peregrino, um estrangeiro que não sabia? E eles começam a conversar com Cristo, sentam-se para comer com Cristo. E quando Cristo, então, faz lá aquele coisa de partir o pão ali, o peixe, eles lembram, as suas vistas são abertas e eles conseguem perceber. Mas olha só, Lucas diz também que seus olhos foram impedidos de ver. Ou seja, eles estavam perto de Cristo, eles ouviam Cristo, mas naquele momento seus olhos foram impedidos de perceber quem Jesus, que era Jesus de fato que estava falando com eles ali. Mas depois os olhos deles foram abertos e o reconheceram, conforme Lucas 24, 31. Aquele relato desse texto ele é fantástico. Ele diz assim, por acaso não aquecia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Por acaso nosso espírito não vibrava enquanto ele falava conosco? Isso é muito, muito forte, muito interessante. Maria Madalena deixou de reconhecer Jesus apenas por um momento, em João 20, 14 a 16. Mas talvez ainda estivesse bem escuro, inicialmente ela não tivesse olhado para ele. Há questão de escuridão, há questão também, provavelmente, de tristeza que impediu que ela conseguisse perceber que era Cristo ali que estava com ela. Então, nós temos várias circunstâncias ali que, naquele momento, impediram Maria Madalena de reconhecer o Senhor. Não quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus veio com uma outra forma, ou seja, tinha olhos castanhos escuros, agora ele tinha o olho verde. Não é isso que o texto está defendendo. E quando nós falamos de glorificação, nós não falamos de mudança de característica física. Em que sentido? Se eu sou branco, eu vou passar agora a ser uma tonalidade de cor parecida com dos indígenas. Se eu sou indígena, eu vou passar a ser agora um asiático. Se eu sou branco, eu vou ser negro. Se eu sou negro, eu sou branco. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de mudança de partes da natureza humana que estavam, ou toda a natureza humana que estava voltada para o pecado. Tudo que estava voltado para o pecado e tinha ação do pecado é então tirada na glorificação, quando nós recebemos um corpo incorruptível. Ela tinha vindo a primeira vez enquanto ainda estava escuro, João 21, e virou-se para falar com Jesus logo que o reconheceu. Quando ela reconhece o Senhor Jesus, ela então tem assim, um espanto, né? Ela tem como se tivesse assim, acordado para a situação ali, percebido que era Cristo que falava com ela. A importância da ressurreição de Cristo. Ela afirma que a criação material é boa. Eu estou
expondo a carta de 1 Coríntios nos cultos pela manhã, no domingo, aqui na igreja. E nós vimos ali por meados do capítulo 6, 7, eu não consigo recordar de fato qual é o texto agora, que havia uma luta muito grande ali na igreja de Corinto, entre dois grupos, uns que consideravam que a carne não tinha tanto problema, ou seja, a matéria, o corpo não tinha tanto problema, então eles viviam dissolutamente, porque afinal de contas, o que eles fizessem na carne não tinha relevância espiritual, e tinha um outro grupo que considerava tudo que era carnal, e entenda carnal, irmãos, como material, tá? Não é carnal, assim, de dizer, é espiritual, algo bom, carnal porque é do demônio, não. Carnal no sentido material era ruim. Então eles tinham essa percepção e Paulo começa a escrever e fala para eles, olha, não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas são. Não é porque algo é material que é bom, que é ruim por si só. Né? Então a ressurreição de Cristo, ela traz essa afirmação de que a criação material ela é boa. Se nós formos olhar para a criação de Deus, e nós vamos ver isso aqui, nós vemos que o Senhor termina de criar alguma coisa antes da entrada do pecado no mundo, e ele fala, isso aqui é bom, é bom, é bom, e Deus viu o que fez, é bom, e quando ele cria o homem, ele diz, é muito bom. Há esse muito sendo acrescido ali no texto, na fala de Deus, quando ele se refere à joia da criação, que é o ser humano. Então, muitas pessoas nesse período ali, principalmente os que tinham uma cultura grega muito enraizada, as igrejas da época ali, as cidades da época que tinham uma influência da cultura grega muito grande e entendiam que a natureza era má, não concordavam e não aceitavam com a ressurreição de Cristo. Poxa, se Jesus já saiu dessa vida, já saiu desse corpo, voltar para o corpo, não, isso aí não tinha muito cabimento para eles. Mas a ressurreição de Cristo afirma que a natureza, que a criação material, ela é intrinsecamente boa se não houver uma ação ou a ação do pecado sobre ela. A ressurreição física de Jesus e o fato de que tem um corpo físico ressurreto são um atestado de que a criação de Deus, no princípio, era boa. Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Nós viveremos eternamente em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, conforme 2 Pedro 3,13 diz. Viveremos em uma terra renovada, que será liberta do cativeiro da degeneração. Então, nós viveremos numa eternidade em que toda a terra que foi submetida ao pecado, né? A criação geme, Romanos vai dizer isso, aguardando os filhos da obediência se manifestarem, porque toda a criação geme e foi submetida ao pecado pela queda de Adão. Então, nós temos aqui que a criação ela é intrinsecamente boa. Ela não é intrinsecamente má. Então, esse dualismo que existia na cultura grega, de que o material, o espiritual é essencialmente bom e o material é essencialmente ruim, cai por terra, por exemplo, quando nós olhamos para a figura de Satanás e seus demônios. Eles são espirituais, mas você teria coragem de dizer que Satanás é bom? Ou que algum demônio é bom? Não. Então, o simples fato de ser espiritual não quer dizer que seja algo intrinsecamente bom. Eles foram criados como seres bons, né? Eram anjos, mas se corromperam e caíram. Então, não temos como dizer hoje que eles são intrinsecamente bons. Não, Satanás e seus demônios serão condenados também no dia do juízo. Nesse universo muito material, físico e renovado, parece que será necessário viver como seres humanos com corpo físico, adequado para a vida na criação física renovada de Deus. Eu não sei como é na sua igreja, mas normalmente nós fazemos o seguinte aqui em Coqueiro. No culto de comunhão, nós fazemos o lava-pés, nós fazemos o pão e o cálice, e por último nós fazemos a ceia. E quando nós fazemos a ceia, o que nós falamos? Nós lemos o texto ali de Apocalipse 19, né, que é as bodas do Cordeiro, e nós falamos que aquele ali é o momento em que o noivo, Cristo, se encontra com a noiva, a igreja, e há o casamento, e que é para toda a eternidade.
né, o casamento ali com o Senhor Jesus através da sua igreja. Não estranhe essa linguagem, tá, irmãos? Não é nada sensual, nada nesse sentido, tá bom? E nós temos ali, então, as bodas do Cordeiro, que será uma festa. E nós fazemos uma representação através de uma ceia. E o Senhor também, Jesus também disse, olha, vocês cearão comigo lá, quando falava aos discípulos. Então, nós temos aqui uma representação viva de que haverá uma vida física para nós. Seremos transformados, seremos glorificados, mas teremos ainda uma vida física, isenta do pecado, isenta de qualquer marca daquilo que é pecaminoso. Jesus ressuscitou dentre os mortos em um corpo físico aperfeiçoado e agora reina no céu e reinará para nos levar para estar com ele para sempre. O grande texto, né, nós vamos ver daqui a pouco ele, de João ali, no momento que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não deixa que a sua fisionomia, que o seu rosto desfaleça em tristeza. Porque eu estou indo, mas estou indo para preparar-vos o lugar. E se não fosse assim, eu teria dito. Mas eu estou indo para preparar o lugar, porque onde eu esteja, vós estejais comigo também. Então nós temos uma confirmação direta que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Assegura a nossa regeneração. Pedro afirma, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Aqui, Pedro conecta a ressurreição de Jesus com o nosso novo nascimento. Mas espera aí, não era falando sobre a glorificação, o estágio final, sim, mas também o estágio inicial da fé tem uma relação com a ressurreição do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou, tinha uma nova qualidade de vida, uma vida ressurreta, em um corpo humano e um espírito humano perfeitamente propício ou habilitado para uma comunhão e obediência plena. Na ressurreição, Jesus conquistou para nós uma nova vida como a dele. Nós não recebemos toda a vida ressurreta quando nos convertemos, pois o nosso corpo permanece como está. Então você não é crente, você tem contato com o Evangelho através da leitura ou através da exposição da pregação, você ouve o Evangelho, o Espírito Santo vem, conforme João 8 afirma, quebra as barreiras, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, você se converte, entrega a vida para Cristo, e ali você começa a seguir os caminhos do Senhor. Você vai desenvolver a sua salvação. Você vai continuamente trabalhar. Você foi salvo, você vai trabalhar na sua santificação e você vai ser glorificado lá atrás, lá no final. Mas quando nós nos convertemos, não é toda, ou não é ainda a glorificação que está acontecendo. Ou seja, a separação completa do pecado. É por isso que eu e você, por mais que sejamos crentes, ainda pecamos. Você mente, nós mentimos, nós nos enraivecemos, ficamos irados, tratamos as pessoas com grosseria, né? Utilizamos um pouco daquele jeitinho brasileiro, né? Nós temos ainda coisas que não devem ser a prática comum, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas sim fazem parte da vivência das pessoas até o momento da glorificação. Então, na vida, no começo da vida espiritual, essa ideia de nascer de novo é nascer do alto, ou nascer de Deus, no momento do começo da vida espiritual, no momento que nós somos tirados do império das trevas, no momento em que nós saímos do nosso estado de morte espiritual para a vida, conforme Efésios, capítulo 2 afirma. Então, nós começamos a vivenciar parte daquilo que vivenciaremos completamente na glorificação. Então, assegura também a nossa transformação. O momento em que o coração de pedra ali endurecido é, então, transformado para o coração de carne. Mas em nosso espírito, somos vivificados com o poder da ressurreição.
É por meio da sua ressurreição ou de sua ressurreição que Cristo conquistou para nós um novo tipo de vida que recebemos quando cremos. Uma coisa que acontecia muito no passado, e eu digo para os irmãos que de forma triste não acontece tão efetivamente hoje, dependendo também de, de quem se fala e do contexto que você está, era um certo temor que as pessoas tinham quando um crente chegava. Eu não sei se os crentes estão tão similares à vida mundana que as pessoas já não sentem mais aquela agonia de falar alguma besteira perto de nós. Né? Mas quando um crente chegava, se as pessoas estavam usando palavreado chulo, palavrão, eles paravam. Se o assunto tinha alguma coisa sensual, eles paravam de falar. Ou então o crente normalmente saía daquele meio ali. Não estou falando, irmãos, de viver entre os escarnecedores, conforme Salmo 1 diz, tá? Eu estou falando que, invariavelmente, você vai lidar com descrentes, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja na sua própria casa, se todos da sua casa não forem crentes. Mas, normalmente, isso acontecia. Hoje, talvez não aconteça com tanta ênfase. E isso é triste para nós, porque nós já temos uma nova natureza, nós já temos uma nova vida criada em Cristo, né? Que precisa espelhar o caráter de Cristo e espalhar o caráter de Cristo. Então, assegura a nossa regeneração. Regeneração é só um termo técnico para falar sobre nascimento, sobre conversão, tá? É regenerar, gerar novamente, ou seja, o momento em que nós somos convertidos, nós somos salvos pelo Senhor. Assegura a nossa justificação. Perdão, irmãos, Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação, ou seja, o nosso recebimento da declaração de que não somos mais culpados, mais retos diante de Deus. Isso é justificação. Justificação é uma linguagem jurídica para mostrar como Deus, sendo justo juiz, diz para mim e para você, para nós, crentes, que nós não somos mais culpados diante dele de nada. Porque tudo que era culpa nossa foi colocada nas costas de Cristo, na cruz, foi levado às contas de Cristo ali na cruz. Então, a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Esse laudo de um juiz, essa decisão de um juiz, em que diz que toda a nossa dívida, todo o nosso débito com ele foi cancelado porque Cristo pagou por nós quando nós cremos no Senhor. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Então, ele foi entregue pelos nossos pecados, nossas transgressões, aquilo que nós passávamos adiante daquilo que deveríamos fazer, e foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa foi a declaração de aprovação da parte de Deus da obra redentora de Cristo. Nós temos uma confirmação grandiosa no momento em que Cristo ressuscita. Toda a obra foi aceita. Toda a ira foi apaziguada. Toda a missão que Cristo tinha vindo para fazer foi concluída. Nós temos esse relato também na cruz. Que o Senhor diz que está consumado, que ele veio pagar o pecado, estava feito ali, no momento em que ele morre na cruz. Quando ele ressuscita, é uma declaração final da aprovação de toda a obra de Cristo que ele fez por nós. Também assegura a nossa glorificação. Nós falamos um pouquinho sobre glorificação ainda há pouco, e vamos falar um pouco mais agora. A glorificação, como eu falei para os irmãos, é o estado final em que o pecado será totalmente tirado de nós. Eu até brinquei com os irmãos que nós temos normalmente nós ouvimos isso em algumas pregações, somente desses pregadores mais famosos na internet, e algumas vezes até podemos falar isso na igreja em caráter assim didático, de brincadeira, mas se nós não atentarmos ao que nós estamos falando, nós corremos o risco de fazer uma asseveração, fazer uma afirmação que não existe. Por exemplo, aconteceu o arrebatamento. Aí você olha para o lado, rapaz, cadê aquele cara que era crentezão?
Olha, não veio. Aí você olha para o outro, tem um ali que era meio endemoniado, que era meio sei lá o que, tá lá. Aí você diz, tu tá aqui? Mas é o momento em que nós seremos glorificados. Então, pensamentos pecaminosos como esse não vão passar pela nossa cabeça. Porque são de são de autojustiça, justiça própria. Né? Então, a nossa glorificação é o momento que todo pecado será retirado. Várias vezes o Novo Testamento associa a ressurreição de Jesus com a nossa ressurreição corpórea final. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, conforme 1 Coríntios 6, 14 afirma. De modo semelhante, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará a ele juntamente convosco, conforme 2 Coríntios 4, 14 afirma. A análise mais abrangente da associação entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição está em 1 Coríntios 15, 12 a 58. Ali Paulo afirma que Cristo é as primícias dos que dormem, como nós vimos ainda há pouco o texto. Né? Por motivos de tamanho, como eu falei para os irmãos, nós não leremos esse texto todo. Tá? 1 Coríntios 15, de 12 a 58, nós não leremos, mas se os irmãos puderem, façam a leitura em casa. Então, exatamente como os primeiros frutos colhidos da safra, que está amadurecendo, mostram como o restante da colheita será para aquela safra, assim Cristo, como as primícias, demonstra como será o nosso corpo ressurreto. Nós temos aqui, então, a confirmação de como será o nosso corpo ressuscitado, ressurreto, isento de todo mal, de todo pecado, de todo ainda mancha, aquilo que nós deveríamos ter sido e permanecendo sendo, né? Se não houvesse a queda, nós seremos então trazidos novamente a uma vivência perfeita. Então chegamos, irmão, à ascensão. Ascensão é o momento em que o Senhor é elevado diante dos olhos dos discípulos aos céus. E o texto e a ascensão, ela assegura que Cristo subiu para um lugar. Após a ressurreição de Cristo, ele esteve na terra por 40 dias, conforme Atos 1:3 afirma. E depois levou os discípulos para Betânia, nos arredores de Jerusalém, e erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles, sendo elevado ao céu, conforme Lucas 24, 50 a 51 nos diz. Um relato semelhante é fornecido por Lucas na abertura de Atos, e depois de dizer estas coisas, enquanto eles olhavam, ele foi levado às alturas a uma nuvem e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, de 9 a 11. E olha, o texto diz aqui embaixo, ó. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Nós já comentamos esse texto em outras aulas, que esse partir pode ser tanto, ou da mesma forma pode ser tanto no sentido de que Jesus volta visivelmente, quanto volta como ainda um Deus-homem, com o corpo ressuscitado e glorificado. Tá? Tanto um quanto o outro são verdadeiros e não anulam, a dupla interpretação não anula uma ou outra, ela mantém-se coesa e verdadeira. Essas narrativas retratam um acontecimento que tinha a clara intenção de mostrar aos discípulos que Jesus foi para um lugar. Ele não desapareceu subitamente para nunca mais ser visto por eles, mas foi subindo aos poucos enquanto eles observavam. E então uma nuvem, aparentemente a nuvem da glória de Deus, ou propriamente as nuvens do céu, o tirou da vista deles. Então, não foi assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Senhor, agora que tu vai restaurar o reino a Israel, olha, vocês não precisam saber disso, mas vai vir o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder, e quando vocês receberem poder, vocês então testemunharão em Jerusalém, Judéia e Samaria, e se espalharão por todos os lugares da terra testemunhando. Jesus sumiu. Não foi assim. O texto deixa claro que Jesus foi elevado aos céus diante da vista dos discípulos. Então, os discípulos estavam olhando, os 11 que estavam ali,
Lembrem que Judas já havia se suicidado, né? Eles estavam ali olhando Jesus subir. E o texto diz então que em algum momento nuvens fecham a vista deles e eles param de ver. Então Jesus foi levado a um lugar, ao céu. Mas os anjos disseram imediatamente que ele voltaria da mesma maneira que havia partido para o céu. O fato de que Jesus tinha um corpo ressurreto significa que Jesus foi para um lugar quando ascendeu ao céu. Cristo recebe glória e honra. Quando Jesus subiu ao céu, recebeu glória, honra e autoridade, das quais jamais dispusera antes, como aquele que era tanto Deus quanto homem. Vamos fazer um pequeno pausa aqui na frase que Gruden escreve no seu livro. Aí ele diz que jamais dispusera antes. Por quê? Quando ele fala sobre isso, ele não está levando em consideração o tempo de Jesus na eternidade passada, que é justamente o texto de João 17,5 está falando. Pai, glorifica-me em tua presença, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas agora o texto está dizendo que enquanto Deus homem, ressurreto, glorificado e sendo elevado aos céus, o Senhor agora dispõe de glória e honra e autoridade que outrora, na sua eternidade passada, ele não havia ainda experimentado, porque ele ainda não era Deus homem. Agora ele é Deus homem e permanece Deus homem. O Senhor Jesus permanece Deus homem assentado à destra de Deus Pai. Em seu sermão no Pentecostes, Pedro afirmou que Jesus fora exaltado à direita de Deus. Atos 2:33. E Paulo declarou que Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2:9. E que Jesus foi recebido em glória, conforme 1 Timóteo 3:16 e Hebreus 1:4. Quando eu tive essa aula sobre cristologia, principalmente falando sobre essa ascensão, no primeiro curso de teologia que eu fiz, lá por meados de 2013, 14, finalizei esse curso em 2015, então eu não consigo precisar para os irmãos em qual ano foi essa aula, mas foi nesse período, 2013 a 2015. O professor dando aula, ele falou o seguinte: olha, quando nós lemos o texto que Jesus está sentado à destra de Deus, não é necessariamente uma referência espacial, ou seja, de que há um lugar especificamente em que Jesus se assenta à destra de Deus Pai. Eu já não consigo concordar muito com isso. Eu creio que seja, sim, um lugar tanto de honra, como ele defendeu, quanto espacial, ou seja, no espaço, no céu, de alguma forma, o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Tanto que quando estou tentando lembrar o nome do primeiro mártir, não consigo lembrar agora, Estevão, veio na mente aqui, foi martirizado, ele olhou para o céu e disse: olha, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado. Então tem essa referência, sim, espacial. Não entendam especial, estou falando espaço, espacial. Né? Jesus está à destra de Deus Pai na eternidade, no céu. Cristo está agora no céu com os coros angelicais que estão cantando louvores a ele com as palavras: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Percebam que os anjos não poderiam falar isso para Cristo antes da encarnação, mas podem falar depois. Eles não poderiam falar, apesar de que o texto bíblico deixa claro que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, e que para o contexto temporal de Deus, as coisas não têm essa mesma significância que tem para nós. Então, para nós, no contexto humano, Jesus foi morto e ressuscitou e ascendeu aos céus quase 2000 anos atrás. Mas a perspectiva de Deus não é a mesma. Mas o texto agora pode dizer que depois que Jesus foi elevado aos céus, os anjos podem dizer que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto e que recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o louvor, conforme Apocalipse 5:12 então diz. E Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Um aspecto específico da ascensão de Cristo ao céu e de receber honra é o fato de que ele se assentou à direita de Deus.
O Antigo Testamento predisse que o Messias se assentaria à direita de Deus, conforme Salmo 110, verso 1 diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, de volta aos céus, ele recebeu o cumprimento daquela profecia. Conforme Hebreus 1,3 diz, depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse acolhimento na presença de Deus e o assentar-se à direita de Deus são uma indicação marcante de que a obra de redenção realizada por Cristo havia sido completamente finalizada. Assim como o ser humano se assenta ou se senta depois de completar uma tarefa substancial para usufruir a satisfação de tê-la completado, assim Jesus sentou-se à direita de Deus, demonstrando visivelmente que sua obra redentora havia sido completada. Ele verá o preço do seu penoso trabalho e se alegrará. Texto do profeta. Além de mostrar que a obra redentora de Cristo havia sido completada, o ato de sentar-se à direita de Deus é uma indicação de que ele recebeu autoridade sobre o universo. Paulo afirma que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado. Aqui é uma outra versão do texto. Normalmente nós lemos esse texto na revista atualizada. Essa aqui é uma outra versão, eu não consigo precisar para os irmãos agora qual é essa, mas eu não creio que seja a revista atualizada, não. Então o texto deixa claro, né, que ele recebe autoridade sobre tudo, quer potestade, quer principado, quer governo, quer pessoas, quer demônio, quer anjos. O nome de Cristo está acima de todo nome. De modo semelhante, Pedro afirma que Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se anjos, autoridades e poderes, como 1 Pedro 3,22 afirma. Paulo alude também a Salmo 110,1, quando afirma que Cristo precisa reinar até que tenha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em 1 Coríntios 15, 25. E aqui, irmãos, eu acho que nós chegamos para a última parte do nosso estudo, a importância da ascensão de Cristo. Ela prefigura a nossa ascensão aos céus. Então, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. E os irmãos que já viram escatologia já lidaram com essa ideia do arrebatamento. Então, não vou me delongar muito, porque não é necessariamente o nosso assunto, o arrebatamento. Hebreus fala da corrida da vida com o conhecimento de que estamos seguindo os passos de Jesus. E um dia chegaremos a receber as bênçãos da vida no céu, que ele agora desfruta. Hebreus 12, 1 a 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Então, assim como Jesus foi elevado aos céus, nós também seremos. E o próprio Jesus afirma que nos levará para estar com ele em João 14, 3. Garante-nos um lar definitivo com ele no céu. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus era homem como nós em todos os aspectos, mas sem pecado. E ele nos precedeu para que um dia, ou seja, ele foi antes de nós, para que um dia possamos segui-lo até lá
e viver com ele para sempre. O fato de que Jesus já ascendeu ao céu e atingiu o alvo que lhe havia sido proposto nos dá a grande segurança que um dia também iremos para lá. Primeiro de tudo, o Senhor Jesus disse isso. A palavra afirma isso. Então nós podemos ter total confiança de que isso acontecerá. Nós não sabemos quando acontecerá, mas acontecerá. Garante-nos que ele irá voltar. Enquanto os discípulos observavam, 2 homens apareceram e protestaram e prometeram, que aquele que fora retirado deles voltaria novamente, do mesmo modo que eles viram subir. Nós já falamos esse texto algumas vezes. Nessa aula nós já falamos e falamos em aulas anteriores. E a conclusão, irmãos? Concluímos que a ressurreição e a ascensão são importantes na cristologia. Falam da nossa salvação, falam da nossa justificação, falam do nosso novo nascimento, falam da nossa glorificação e falam do nosso estado eterno com o Senhor, além também do arrebatamento. Concluímos também, nesse momento, o nosso módulo de cristologia. Deus nos abençoe e fim. Chegamos ao final do nosso módulo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Como eu falei no início, para mim foi muito. E eu agradeço todo o empenho, a participação, a paciência dos irmãos de assistirem a aula no período da noite. Foi muito, muito bom para mim. E eu creio que também tenha sido abençoador para os irmãos.